O mala sem alça e o Papa. Como assim? Como falar de personagens tão diferentes? O que vamos fazer é usar a lógica para fazer. Veja, para falar de cada um do ponto de vista da sua maturidade, antes de mais nada, vamos entender um pouco sobre como são tais pessoas. O mala sem alça, por exemplo, é popularmente aquele tipo de pessoa imatura, que se coloca no centro do mundo, acha que o mundo foi feito para ele e em função dele, e sem fazer nada, acha que todos devem prestar atenção na sua vida, que todos devem estar sempre dispostos a ajudá-lo no que for preciso. Certamente você conhece esse tipo de pessoa. Toda família parece ter um mala sem alça. Será que a sua família é diferente? Tem aí alguém que diz que você teve sorte na vida e que o mesmo não ocorreu com ele? Que diz que tudo que ele tentou fazer não deu certo e que por isso você é obrigado a auxiliá-lo no que for preciso. E além disso, é claro, ele não é daquelas pessoas que gostam de trabalhar. Tem certa preguiça. É um mala sem alça, difícil de ser levado, pois não tem a maturidade de se compreender e tampouco tem a maturidade de compreender o mundo. Decididamente, ele não sabe como se colocar nesse mundo de relações pessoais. Mas e o Papa? Exatamente o oposto. Observe a criteriosa escolha de um Papa, feita por um enorme conselho de pessoas, os cardeais. Isso não é por acaso. O Papa ocupa uma posição muito importante, tudo que diz ou faz tem consequências. Por isso, o Papa deve ser, decididamente, uma pessoa madura, que compreende bem a si e aos outros, e que sabe como se colocar nesse mundo de relações pessoais. Então, para começar a nossa análise, podemos dizer o seguinte, que na lógica, entre muitas coisas, estabelecemos formas de raciocínio. Ou seja, a lógica é um exercício de meta-raciocínio. E vamos utilizar meta-raciocínios para raciocinar sobre o mala sem alça e o Papa. Olha, essa história de conhecimento, metaconhecimento, metaconhecimento e assim por diante, isso corresponde a conceitos lógicos muito importantes, formas de raciocínio que usamos em muitas situações. Preste atenção nisso. É isso que estamos querendo chamar a atenção. Existem formas de raciocínio que estudamos na lógica e que podem ser contextualizadas para analisar vários temas. No nosso caso, estamos raciocinando sobre a maturidade das pessoas, sobre o mala sem alça e o Papa. Mas vamos pensar então um pouco mais sobre o que é isso. Conhecimento, metaconhecimento, metaconhecimento e assim por diante. Pense em uma criança, por exemplo. Quando novinha, ela estabelece, por exemplo, uma regra
que define o que é uma pessoa amiga. Pela posição da criança, ela define o seguinte: é amigo aquele que me dá um doce. Mas com o tempo ela começa a pensar sobre tal regra. E aprende que as coisas não são bem assim. Dar um doce não necessariamente implica ser amigo. Pensamos sobre as regras que usamos para agir no mundo. Outro exemplo. Em geral, os atos de censura são conhecimentos dessa natureza. Ou seja, uma censura é uma regra que fala sobre outra regra ou sobre possíveis ações que podemos ter ou não. Considere então uma ação básica, aquela coisa básica que a gente faz. Uma pulsão básica. Pulsão, preste atenção nessa palavra. Esse é um conceito importante na psicanálise. Evidentemente não vamos entrar, eu diria, na definição e estudar o que é isso. Para nós, estamos considerando o seguinte, por exemplo, o que é uma pulsão? Um processo, digamos, um processo dinâmico que faz uma pessoa, um organismo tender para uma meta. E aí eles dizem também que isso suprime o estado de tensão e excitação corporal, que é a fonte do tal processo. Mas enfim, vamos usar esse conceito, pulsão. Pulsão, para nós, de forma bem simplificada, é aquilo que nos faz tender para uma meta. Fazer alguma coisa. Pode ser um instinto, pode ser a razão, tá certo? Pode ser várias coisas que tenho dentro de mim. Puxa, mas como estamos raciocinando logicamente, vamos representar esse conceito. Preste atenção. Raciocinar criticamente, logicamente, demanda o uso de formas lógicas, mas também a representação de conceitos. E quando representamos, isso facilita a nossa vida. E vamos representar, digamos, de uma maneira sintática, esse conceito semântico de pulsão. Então, olha, certamente aquilo que tem em mim uma pulsão tem intensidade e direção. Por isso, vamos representá-la, a pulsão, por um vetor. Vamos representar uma pulsão como sendo uma seta ou um vetor que possui certo tamanho, que representa a intensidade da pulsão, mas que também tem uma direção. Isso porque podemos ter pulsões com várias intensidades e em várias direções. E dado um conjunto de pulsões com várias intensidades e várias direções, podemos ter então uma resultante. Ou seja, a nossa ação no mundo tem como premissa resultantes, que são somas das pulsões mais básicas. Outra coisa importante: dado o conjunto das pulsões dos vetores, temos pulsões de várias origens, de origem genética, psíquica, ou que se fundamenta na razão. E então surge uma questão importante: como agir sobre as pulsões? Como agir sobre esses vetores para mudar suas direções e suas intensidades? É claro
que agir sobre uma pulsão de origem genética é muito difícil. De origem psíquica também não é fácil. Vá fazer uma psicanálise, uma análise. Depois de anos, talvez a gente consiga mudar um vetorzinho desse. O que sobra é a razão. Por isso, raciocinar é importante. É aquilo que podemos fazer que talvez pareça-nos mais efetivo. Pela razão, mudar os vetores que têm origem na razão. Então, vendo as coisas dessa forma, podemos considerar o seguinte: o conhecimento que define uma pulsão básica é um conhecimento, digamos, de nível 1. Aquilo que é mais básico, né, gente? Por exemplo, a vontade de comer. No caso de uma criança, poderíamos dizer o seguinte, que isso corresponde à classificação de alguém como um amigo. Se lhe agracia com um doce, por exemplo. Pulsão básica, um conhecimento bem básico. Seguindo esse raciocínio, qual deve ser o nível do conhecimento que nos possibilita raciocinar sobre essa pulsão básica? Ou seja, o conhecimento que raciocina como a criança classifica pessoas amigas. Olha, vamos considerar como um metaconhecimento, conhecimento sobre conhecimento. Ou seja, um conhecimento de nível 2. Porque se o conhecimento de nível mais básico é de nível 1, aquele conhecimento sobre esse conhecimento é de nível 2. E acima do nível 2? Bom, nesse caso temos um meta-conhecimento. Puxa, será que a criança consegue pensar nesse nível? Será que ela tem certo conhecimento que a possibilita raciocinar como o conhecimento que ela usa para melhorar suas regras, que classificam as pessoas amigas do jeito que ela está fazendo? E aí? Olha, eu diria o seguinte, se a criança é novinha, talvez isso seja um pouco difícil. Mas e você? Você é adulto. Afinal, você tem conhecimento que o possibilita raciocinar sobre o conhecimento que você usa para melhorar suas regras que classificam pessoas amigas? Olha, é claro que nessa altura do campeonato, para você, não basta dar doces para ser amigo, é claro que não. Essa regra já foi modificada. E para modificá-la, você usou um metaconhecimento, conhecimento de nível 2. Mas e o meta-conhecimento? Conhecimento de nível 3? Será que você tem um conhecimento que raciocina sobre esse conhecimento que o possibilitou mudar aquela regra que você classificava as pessoas em amigas e não amigas? Puxa, como que é esse tipo de conhecimento? E podemos seguir com esse raciocínio. Podemos ter o conhecimento que raciocina sobre o meta-conhecimento. Nesse caso, temos um meta-conhecimento. Conhecimento de nível 4. Mas o que é isso? Puxa, conhecimento de nível 4. Olha, às vezes isso é o que chamamos de heurística, intuição. Um conhecimento que temos, mas sobre o qual não conseguimos raciocinar. Temos, mas é difícil de pensar sobre ele. Veja então um resumo dessas coisas. Os conhecimentos podem ser hierarquizados em níveis. Nível 1, nível 2, 3, 4 e assim por diante.
Nesse caso, consideramos no nível 1 o conhecimento mais básico, aquele dado pelas pulsões básicas, um conhecimento de nível 1. Mas o raciocínio sobre a pulsão básica está no nível 2. É, digamos, uma metapulsão, um conhecimento de nível 2. E no nível 3? Temos raciocínio sobre a metapulsão, ou seja, uma metapulsão, um conhecimento de nível 3. No nível 4, temos um raciocínio sobre a metapulsão. Nesse caso, temos uma metapulsão, ou seja, um conhecimento de nível 4. Essa hierarquia pode continuar. A questão é saber o seguinte: até que nível conseguimos raciocinar? Provavelmente não conseguimos passar do nível 4. Aparece aqui uma limitação evidente no raciocínio humano. Tenta você ir além do nível 4. Veja se você consegue. Temos, portanto, conforme essa visão, uma hierarquia de conhecimento. E podemos usar tal hierarquia de conhecimento, né, para pensar sobre várias coisas. Por exemplo, sobre o processo de amadurecimento das pessoas, ou seja, sobre o mala sem alça e o papo. E é isso que vamos fazer. Observe o esquema. Esse esquema apresenta, de forma simplificada e evidente, o processo pelo qual uma pessoa passa quando amadurece. Observe que temos aqui um primeiro estágio, aqui um segundo, terceiro e um quarto estágio. Nesse primeiro estágio, essas duas bolinhas representam o seguinte: aqui está um indivíduo no seio da mãe. Ele considera a mãe como algo que lhe pertence. A mãe é o seu mundo. A mãe existe em função dele. Isso ocorre fisicamente, evidentemente. Num primeiro instante, a mãe está grávida e o filho está em seu interior, de fato. Mas, nesse esquema, evidentemente que estamos considerando tal fato do ponto de vista conceitual. À medida que o indivíduo amadurece, ele começa a perceber que a mãe é um indivíduo e que ele é outro indivíduo. Mas é evidente que até que isso se cristalize e o indivíduo passa a perceber que a mãe tem vida própria como ele também, há estágios intermediários. Há um estágio no qual, sob certos aspectos, o indivíduo ainda acha que a mãe vive em função dele, para ele, por ele. Não só a mãe, o mundo. Como nesse caso, a mãe representa o mundo. No processo de amadurecimento, então, nessa fase intermediária, sobre alguns aspectos, o indivíduo considera o mundo como algo feito para ele e em função dele, mas sobre outros aspectos, ele já age de forma, digamos, independente e percebe que o mundo não é bem assim. E o processo de amadurecimento continua, até que o indivíduo se separa do mundo. O mundo não é mais algo feito para ele em função dele. No estágio mais avançado, o indivíduo não só percebe que ele é apenas uma peça no mundo, que existem outros indivíduos, mas que todos fazem parte de um contexto. Ele contribui para o contexto e o contexto age sobre ele. Ele
tem um sentido de autoposicionamento nesse contexto, vendo um contexto no qual ele está inserido e que também tem outros indivíduos. Pois bem, consideramos então o mala sem alça e o Papa. O Papa é esse indivíduo que está nessa condição. Ele chegou a esse estágio. Ele se posiciona no mundo. Ele percebe os outros no mundo e ele percebe o contexto no qual ele vive. E o mala sem alça? O mala sem alça é aquele indivíduo que acha que os outros vivem em função dele, para ele, por ele. Ele ainda não amadureceu o suficiente. Para finalizar, temos algo muito importante acontecendo aqui. O que faz o indivíduo passar dessa condição e chegar nessa? Isso é possível porque ele começa a raciocinar sobre ele próprio e sobre o mundo. Quanto mais metaconhecimento ele tiver, mais ele caminha nessa direção, na direção do amadurecimento. Então, quem é o mala sem alça? É aquele indivíduo que tem, digamos, pouco metaconhecimento. Quem é o Papa? Quem é a pessoa madura? É aquela pessoa que tem muito metaconhecimento. Preste atenção nisso. É premissa fundamental para o amadurecimento a presença de metaconhecimento, metaconhecimento e assim por diante. O não amadurecimento, em geral, decorre da falta de conhecimentos de níveis maiores, de níveis superiores. Temos, portanto, conforme essa visão, esse jeito de ver o amadurecimento das pessoas, o uso da forma lógica que estabelece a hierarquia dos conhecimentos. Vale a pena pensar um pouco mais sobre isso. Temos hierarquia de conhecimento. Ou seja, se vemos as pulsões definindo o conhecimento, temos então níveis diferentes de pulsões, vetores em níveis diferentes. As pulsões básicas são representadas por vetores do nível 1. No nível 2, temos as metapulsões, vetores que estabelecem conhecimento ou raciocínio sobre os vetores do nível de baixo. Aqui temos o nível 3, metapulsões, que raciocinam sobre as pulsões dos níveis inferiores. E assim por diante. O que demanda o processo de amadurecimento? A presença de raciocínio de pulsões de níveis superiores que avaliam as pulsões dos níveis inferiores e, por isso, é possível o amadurecimento do indivíduo. Conclusão: quanto mais pulsões de níveis superiores, quanto mais conhecimento de níveis superiores que avaliam de forma adequada o conhecimento que está presente ali nos níveis inferiores, quanto mais esse tipo de conhecimento temos, maior é a possibilidade de nos amadurecer. Amadurecer demanda conhecimento de nível superior, demanda os vetores dos níveis superiores, raciocinando sobre os vetores dos níveis inferiores. Temos então algumas conclusões importantes dessa conversa. Observe inicialmente que, na lógica formal, estamos preocupados com a forma e não necessariamente com o conteúdo. O que significa isso? Mas, na lógica formal, estudamos, por exemplo, essa estrutura de hierarquia de conhecimento. Conhecimento, metaconhecimento, metaconhecimento e assim por diante.
Isso é um jeito de raciocinar. Pegamos essa forma geral de raciocinar e a contextualizamos num caso particular. Num caso em que analisamos o amadurecimento das pessoas. Outra coisa importante para raciocinar criticamente sobre o mundo é a representação sintática de conceitos semânticos. O que é isso? Como assim? Por exemplo, o conceito de pulsão, que é um conceito importante, na nossa conversa nós o representamos sintaticamente como um vetor em um espaço. Isso é bom. Isso nos ajuda a pensar. Raciocinar criticamente não é algo, digamos, que cai do céu. Existem técnicas, existem princípios, existem direções. Usar as formas lógicas, a modelagem e assim por diante.